Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Paula Mota do Me Conta Mais Disso. Nós temos aqui um quadro que são as mulheres que me inspiram e hoje eu gostaria de pedir licença para falar de um homem que me inspira. Na verdade, ele não me inspira, na verdade eu o admiro muito. Eu vim trazer para vocês falar um pouco da desmistificação do Padre Fábio de Mello. Padre Fábio, mineiro de Formiga, a maioria das pessoas sabem que ele passou por uma depressão, né, crise de pânico há pouco tempo, e isso fez com que ele também percebesse a desconexão da vida dele com a essência dele. Então eu queria pedir licença para falar desse homem e vamos voltar um pouquinho da percepção quando eu fiquei sabendo que existia um padre, cantor, né, que estava ficando famoso, ele é bonito, então como é que vem essa impressão? Vou falar de mim, Paula. Confesso que na minha imaturidade eu lembro de ter visto isso e falar assim, coisa esquisita, né? Totalmente fora do padrão de ser padre. Parece até que a gente ficava esperando que ele tivesse algum deslize para que a gente justificasse que o normal era agir como os outros padres agem. Mas o padre Fábio nunca foi dentro dos padrões, né? Ele nunca se encaixou num padrão. E a gente conhece a profissão, né? O Fábio, o padre Fábio, como profissional, né? Então é desse personagem, de vários personagens que ele tem, que eu vim falar para vocês. Então ele até deu uma entrevista há pouco tempo para o André Trigueiros falando sobre isso, né? Que ele experimentou a fama, que no início a fama tudo era gostoso, que ele achava legal ser reconhecido, não poder ir na padaria sem, né, que ninguém o reconhecesse. E ele começou a perceber depois, aliás, ele percebeu muito tempo depois, que além de fazer mal para ele, isso era confete para o ego dele, né? Então ele ainda fala em tom de brincadeira, rindo, né, zoando de si mesmo, que ele tinha um ônibus com a cara dele, que aquilo era confete, era fumaça, não precisava daquilo, né? E ele, quando adoeceu, ele até pediu para os seus superiores para o libertar da obrigação de ser padre, né? Não sei se você sabe, ele pensou em se matar e ele pediu para se ficar livre disso. Ele não queria que criasse polêmica. Um padre, né, que era sempre aquela pessoa que levava a paz e uma palavra amiga, que se tivesse suicidado. Então, no auge da doença dele, né, ele pediu para se libertar disso. Mas a verdade é que o padre Fábio, ele até em todas as funções que ele exerce, né, que é visível ao público, ele faz um pouco além, ele é fora da curva. A pregação dele, por exemplo, não é uma pregação em latim, que não tem intenção de que você entenda, muito pelo contrário, a pregação dele te toca, vai de encontro com a sua essência, né? De alguma forma as palavras dele nos levam a refletir, né? E o padre Fábio, ele passou por uma desconstrução muito grande recente, um amadurecimento da vida dele. Isso faz com que ele seja humano, né? Que ele fique próximo da gente, que ele desmistifique, que ele tire mais uma capa, né? Daquelas pessoas intocáveis. O padre Fábio, ele exerce muito bem a profissão dele, ninguém pode negar isso. Ele usa o humor, ele tem a parte que é Fábio, né? Que não é o padre Fábio, é o Fabinho, que a mãe dele chamava. Assim como a gente tem a nossa profissão, a gente tem os nossos momentos de descanso e ele tenta trazer um pouco desse menino, né? Que ele é para os outros cenários que ele transita. Então, como eu disse recentemente, ele desmistificou isso, eu interpreto dessa forma, quando ele consegue perceber que ele estava muito afastado da essência, né? Então ele até fala que perguntaram para ele numa entrevista onde estava Deus, né? Quando você pensou em se matar, ele falou: Deus sempre esteve lá no lugar dele, eu é que estive distante disso. Então ele precisou parar, ele precisou se reencontrar, ele precisou assumir os defeitos, né? Ele precisou perceber que ele não era o dono da razão.
Ele até cita um momento muito interessante nessa entrevista com o André Trigueiros, que ele fala que as pessoas chegavam perto dele com alguma dor, por exemplo, tinha terminado um relacionamento, e ele ainda citou, falou assim, num Twitter, sugiro que você vá visitar a ala infantil de câncer, uma pessoa que reclamou que tinha terminado um relacionamento. Ele falou, lacrei, né? Hoje eu tenho vergonha disso, porque ele subestimou a dor, né? E toda dor é dor. E ele falou que ele tinha uma régua dentro dele que achava que podia julgar que existia uma dor maior que a outra ou melhor que a outra. Não, dor é dor, né? Ele também teve que desmistificar a questão dos profissionais, né? Dos terapeutas e psicanalistas que o acompanharam. Ele não acreditava muito nisso. E ele reconhece, né, que ele precisou se reencontrar depois de ter virado o padre Fábio de Mello. Então ele precisou se reencontrar, ele precisou trazer para a essência, né, ele precisou voltar para o fio condutor da vida dele. E é isso que eu queria deixar de reflexão também, né? Quantas vezes a gente não se perde, ou quantas vezes a gente não se deixa levar por fumaça, por brilho, né? Por ego, e afasta da sua essência. Então, hoje eu quis trazer Padre Fábio, uma pessoa que eu o admiro, e quero saber de você. Conhece? Já assistiu alguma missa dele? Mesmo que você não seja católico, né? Mas que você tenha assistido algum vídeo, alguma entrevista, algum programa de humor que ele tenha participado, ou até a própria página dele? Me conta mais disso. Beijo!